Bom dia, meus prezados alunos, Shalom Adonai. Nós hoje iremos dar continuidade à exposição sobre os dons espirituais em conexão com os dons ministeriais. Claro que hoje vamos fazer uma relação ao contrário, trabalhando com os dons ministeriais e iremos até os dons espirituais para solidificar o dom ministerial que estaremos tratando nesse dia. Outro, sim, antes de entrarmos no assunto direto, falar para você sobre as minhas obras, não é? Temos aqui duas obras físicas que vocês estão vendo em minhas mãos, a Escatologia Pentecostal, manual na perspectiva pentecostal da escatologia, tratando todos os temas, principalmente levando você a compreender sobre o dispensacionalismo, tanto clássico como progressivo, e também entrar nos fundamentos teológicos, que é construído todo o desenvolvimento da interpretação da hermenêutica e a metodologia, inclusive, utilizada para construir, não é, as fundamentações das correntes oriundas do dispensacionalismo, o pré-tribulacionismo dispensacionalista e o pré-milenismo dispensacionalista, como também, né, já oriunda do dispensacionalismo progressivo, o pré-tribulacionismo histórico e o pré-milenismo histórico. Então, aqui tratamos de vários temas, além de estudos profundos dentro da perspectiva destas correntes. Outro, sim, é o livro Fundamentos Escatológicos de Daniel, que trabalha já na proposta da escatologia do Novo Testamento, do Antigo Testamento, explorando, tá, a apocalíptica judaica, tratando questões relacionadas à apocalíptica judaica que vão elucidar você num conhecimento mais amplo e pertinente da apocalíptica, ok? Muito bem, obrigado, estamos aqui, você pode entrar em contato comigo pelo 62981, anote aí, 62981 091777. Outro sim, além deste recado, lembrar você que tem os livros meu em PDF na área da teologia sistemática, da teologia bíblica, Evangelhos e Atos, Epístolas Gerais, Educação Cristã, História da Igreja 1. Então, são uma diversidade de livros em PDF que nós temos da nossa autoria para você poder estar adquirindo também por um preço muito em conta, bem acessível para você poder adquirir. Então, entre em contato comigo pelo 62981 091777. Quiser também ter a mentoria acadêmica, ter aulas comigo de exegese, de grego, de escatologia, de hermenêutica filosófica, de oratória e retórica, certo? E quiser também ter um curso que eu posso ministrar para você e mentorear dentro da teologia, entre em contato comigo pelo 62981 091777. Hoje, então, como eu falei, vamos falar sobre Efésios 4:11, os dons ministeriais. Dons ministeriais trabalhando já em conexão também com os dons espirituais de 1 Coríntios, capítulo 12 a 14. Certo? E o dom ministerial que iremos abordar é o dom de profeta, tá? O dom de profeta, certo? Profetês no original grego, ele está indicando aquela pessoa que foi chamada para o ministério não para ter o ofício eclesiástico, certo? Profeta. Não existe esse ofício eclesiástico profeta. E também não quer dizer que a pessoa deve ter o título, ser chamada de profeta. Não existe isso, certo? Não, o apóstolo Paulo não está referenciando nesse aspecto. Ele está dizendo que tem servos de Deus, obreiros,
que foram chamados para um ministério específico. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo, um pregador. Ele foi chamado para um ministério de pregar, de anunciar o evangelho. Ele é um pregador do evangelho. E ele cumpre esse ministério profético, de profeta. Então, ele profetiza quando ele está pregando uma mensagem inspirada pelo Espírito. E o Espírito vai colocar as palavras que quer que ele venha a transmitir. Isso não quer dizer que ele não preparou o sermão, que ele não estudou, que ele não teve toda a preparação também espiritual. Teve a preparação espiritual, teve a preparação no aspecto material de estudar, de aperfeiçoar, de preparar. E agora, no aplicar a mensagem, no transmitir, em determinados momentos, o Espírito poderá e pode e vai colocar palavras em sua boca, e essas palavras orientadas, sopradas pelo Espírito como inspiração, teófneustos, são aí a palavra de contexto profético, de sentido profético, em que ele está cumprindo o ministério de profeta. E aí, hoje, na atualidade da igreja, nós estamos vivendo um momento de desconstrução dessa passagem, desse texto, no que tange a indicação do ministério que está referenciado, que Deus deu uns para profetas. E a igreja vive em um momento caótico, certo? Em um caos, quando ela abre espaço e permite, e algumas igrejas até nascem pautadas nessa circunstância, nesse prisma, nesse aspecto, nessa proposta, e se envolvem e permitem uma manifestação de um culto, que se torna um ritual místico. Por que um ritual místico? Porque são igrejas e cultos pautados em profecias, em profetas, que não são profetas, se autodenominam profetas, tá? Se auto-intitulam profetas e saem espalhando, e saem confundindo as pessoas, espalhando profecias profetadas, mensagens sem contexto, sem sentido, saída da sua própria mente, da sua própria emoção, da sua própria articulação manipuladora. E manipulam sonhos, manipulam pensamentos, mudam o sentido até de pessoas fracas que vão atrás, não de Cristo, vão atrás de profetas nas igrejas, vão atrás não da palavra, vão atrás de profetas nas igrejas. E aí ficam à mercê desses exploradores, e esses exploradores ficam conduzindo a caminhos totalmente contrários, e mudando a rotina de serviço, mudando a profissão da pessoa, o projeto da pessoa, dizendo que a pessoa é isso, aquilo, e dando à pessoa diretrizes totalmente contrárias. Tem pessoas que deixam de atuar numa área porque o profeta disse que essa área ela estava destruindo a sua vida. Tem pessoas que deixam de cumprir uma profissão porque o profeta disse que não era para cumprir essa profissão. Tem pessoas que deixam de casar porque dizem que o profeta, então, não falou que a pessoa não era preparada para ele. Tem pessoas, então, que deixam de se alimentar porque o profeta disse que não era para se alimentar. Então, são pessoas robotizadas, manipuladas, direcionadas, dirigidas, como se fosse um boneco na mão desses profetas. E isso tem destruído 4 aspectos basilares da igreja. Primeiro, tem destruído a presença de Cristo, porque Cristo não está presente em uma igreja
que a prioridade não é para Cristo, a prioridade é para o profeta. Segundo, estão destruindo a revelação de Cristo, que é a palavra, porque não vão para buscar e para aprender e se aperfeiçoar e ouvir a palavra, vão para ouvir o profeta. Terceiro, estão vivendo como se fosse a busca de um horóscopo, que vai ali para o profeta revelar, anunciar o que vai fazer durante o dia. Quarto, estão totalmente fora do contexto do dom ministerial e dos dons espirituais. Porque profecia, agora vamos para 1 Coríntios, dom, profecia, lá em 1 Coríntios, capítulo 12 a 14, não é para confundir, não é para constranger, não é para manipular, não é para dirigir, orientar, mas é para ademoestar, consolar, confortar, não é? Orientar e também, além disto, vir a confirmar, certo? Esse é o propósito de uma profecia. Não é propósito da profecia o que esses profetas fazem. Porque a profecia não é para manipulação, a profecia não é para uso próprio, para eu começar ali, eu comercializar, a me intitular profeta, e então chamo as pessoas vêm, porque as pessoas estão à mercê de não conhecer a palavra, não participar de um culto, mas para participar ali de um ritual, onde o profeta vai dizer, faz isso, faz aquilo, anda assim, anda assado, pratica isso, não pratica aquilo. Parem com essa aberração. Isto é uma desconstrução da própria palavra. Isso é uma destruição do evangelho. Enquanto a igreja ficar presa a esses profetas, enquanto a igreja ficar presa a esses movimentos, a essas campanhas, a igreja não vai cumprir o seu papel, que é ser a verdadeira embaixadora de Cristo, pregando a palavra, instruindo a palavra. Olha que Jesus disse, ide ensinai, mas não estão ensinando a palavra, e nem estão pregando a palavra, estão nem profetizando, estão previsionando, sendo previdentes, como se até fossem, sabe, magos, esses profetas, e brincam com as pessoas, brincam com os sentimentos das pessoas, brincam com os ideais das pessoas, brincam até com eles próprios, e brincam principalmente com o Espírito Santo e com Deus. Então, esta aberração, esta loucura precisa acabar, precisa ter fim. E as pessoas têm que parar de viverem à mercê de campanhas de profetas, de campanhas, porque, conduzindo-se as suas vidas assim, estarão totalmente fora do contexto da palavra de Deus e fora de uma busca a Cristo, porque não estão buscando Cristo, estão buscando profetas. E profetas humanos, carnais, e que são manipuladores e não têm a verdade. Essa é a realidade viva do que está acontecendo e que é preciso dar-se o fim. Esse foi um alerta, essa foi uma verdade. Receba esta palavra e pare de ficar à mercê de profetas. Pare de ficar à mercê de profetas.